Pessoal, continuando então, a gente está falando de verbos, vamos para a segunda parte, na realidade correlação verbal. Questão 6. As formas verbais disse e observou remetem às falas de pessoas diferentes. Vamos ver? Aqui, ó. Vou começar aqui. A questão ambiental foi levantada como uma pergunta ao governador de Rondônia sobre como desenvolver a região com a floresta em pé. Ó, entre aspas, para isso é preciso oferecer opções. Nesse ponto, posso dizer que a Zona Franca de Manaus é o mais bem sucedido projeto ambiental da Amazônia, disse. Ao lembrar que, mesmo sem o objetivo de sua criação, a Zona Franca de Manaus acabou sendo a opção para afastar a população da exploração da floresta. Novamente, entre aspas, o Amazonas garantiu 95% de preservação, observou. Quem observou nos dois casos? O governador. Então, trata-se da mesma pessoa. Então, a questão está errada. Questão 7ª. Não haveria prejuízo para o sentido original nem para a correção gramatical do texto caso se inserisse quando ou se for imediatamente antes executada. Então veja aqui, ó, se eu colocar aqui se for executada, uma possibilidade, então não faria passado. Então se for executado presente, futuro, né, uma possibilidade futura, faria, não combinaria mais, ok? Então veja, sempre quando ele pedir para alterar um verbo, normalmente você vai ter que dar uma olhada no texto, na frase inteira. Normalmente, se tiver outro verbo, ele normalmente, 90% dos casos, ele vai ter que ter uma adequação, senão vai estar errada a questão, ok? Então sempre lembre disso. Então, quando for executada, não faria. Quando for evento futuro, também não fará. Então, está errado aí. Questão 8ª. A correção gramatical do texto seria preservada caso o verbo permitir, no segmento em vermelho aí, ó, fosse flexionado para o pretérito imperfeito do mesmo modo verbal, subjuntivo, permitisse. Então ele está dizendo que o quê? Que a correção seria preservada. Se alterar quem? Esse aqui, ó. Colocasse o quê? Permitisse. Vamos ver. O que exige, ó, aqui é o verbo, dois verbos, vão ter que verificar se eles estão correlacionados, tá? De forma harmoniosa na questão. O que exige o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permita captar. Agora veja, o que exige, blá 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 blá, que permitisse captar. O que exige. Então veja, vou trazer aqui um quadrinho, fica melhor para você verificar. O que exige está onde? No presente do indicativo, aqui, ó. O que exige, e aqui continuando ele vai estar lá, permita captar. Agora ele está querendo utilizar o que? Continuar no exige, e aí fosse para o futuro imperfeito do subjuntivo, ou pretérito imperfeito subjuntivo. Ele está dizendo que o que? Agora que o que exige o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permitisse captar. Mas o que exige? Não, o que exigiria. Então tem que adequar, certo? Então já guarda isso. O que você vai guardar? Eu posso utilizar o presente do indicativo
com o presente do subjuntivo, eu posso usar o futuro do pretérito, certo? O futuro do passado com o que? Com o passado imperfeito. Então vou fazer essa correlação. E ainda posso usar ainda quem? Futuro do presente com quem? Normalmente, tá? Com o presente do subjuntivo. Então, futuro do presente. Vamos ver se eu tenho aqui. Futuro. Pretérito não tem. Tá. Não tem o futuro do presente. Mas ok. Isso aqui também eu não tenho aqui no quadrinho embaixo para eu circular. Tá ok? Mas isso aqui também é possível. Então veja, ele só. Aqui eu teria que fazer o que? A conversão do verbo para o futuro do pretérito. Tá difícil o negócio aqui. Futuro do pretérito. Escrever aqui pretérito. Pronto. Pretérito é o que? Passado, futuro do passado. O que é um futuro do passado? Se eu pudesse, entende? Tipo, eu comeria. Ó, futuro do passado, algo que eu não posso mais fazer. Então eu comeria, eu estudaria. Se eu soubesse que a prova era tão fácil, eu estudaria. Veja, então é algo que eu não posso mais fazer, mas eu não fiz. Mas seria um futuro que não aconteceu. Mais ou menos seria isso, ok? Então aqui seria o que? O que exigiria o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permitisse captar. Perfeito? Então eu estou utilizando esse daqui. O que ele propõe era só alterar a segunda, por isso está errado. Questão 9. A substituição exigirá por exigiriam, manteria a correção, manteria a correta correlação entre os tempos e modos verbais empregados no período? Dificilmente, porque eu sempre vou ter mais verbos aí, mais adequações. Ó, vejam lá. O que exigirá que as administrações adquiram? Veja, o que exigirá que as administrações adquiram certificados digitais? Aqui, ó, o que exigiriam que as administrações adquiram ou adquirissem? O que exigiria aqui, ó, só que aqui também não teria o S aqui também não. O S não, o plural. Eu falei S porque o plural é S. Pensei numa coisa e falei outra. Deixa eu apagar aqui. Então aqui, o que exigiria, o fato que exigiria que as administrações adquirissem certificados digitais. Então eu teria que alterar os dois aqui. Ele falou que manteria a correlação, a correta correlação entre os tempos e modos verbais. Não manteria, porque eu deveria deixar no singular e o adquiram deveria ir para adquirissem. E esse daqui é quem? O futuro do pretérito, perdão,
aqui, ó. Esse daqui é quem exigiria. Quem é o meu exigiria? Futuro do pretérito exigiria. Futuro do pretérito do indicativo. E quem é o adquirisse seria o pretérito ou passado imperfeito do subjuntivo. Agora, deixa eu ver se eu tinha colocado isso aqui. Futuro do presente, tá? Não coloquei. Então, há essa possibilidade aqui também, ó. Anota aí. Depois é só receita de bolo, ok? Mas há uma lógica também, né? Se você olhar, e você consegue identificar na questão isso. Vamos lá. A harmonia dos verbos, né? Que eu tô falando. Como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente e do indicativo em estão está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais. Vamos ver? Veja, aqui tem o verbo que eu já destaquei ele para facilitar. Olha, o encontro terá participação, terá. Então aqui é algo que futuro, e aqui ele está falando que aqui eu tenho o presente. Aí ele está perguntando se ele está em consonância. Vamos ver. O encontro vai ter, então, vai ter uma participação de ministros, ok? No futuro. Então, o encontro terá participação de ministros, tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores, advogados, delegados, diretores de tribunais e professores universitários. Ponto. Entre as palestras, painéis e mesas redondas estão programados. Ok? Então, ele está trazendo aqui isso daqui. Estão programados temas a respeito de gestão, informação, correção virtual, paradigmas de meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles relacionados à justiça. Então ele está dizendo assim, olha, o encontro terá e estão programados para ele. Está em desacordo? Não. Veja, não está comprometendo a relação harmoniosa, ok, entre os tempos e os modos verbal. Por quê? Os verbos, o verbo lá no futuro, do presente e no indicativo, indica que uma ação que vai acontecer, ok? Está relacionado com quem? Com uma ação habitual no momento que se fala. Então, há essa possibilidade. Então, o encontro vai ter a participação e para isso estão programados. Então está correto, eu posso fazer sim essa correlação verbal que não teria problema, beleza? Povo, ficamos por aqui. Aqui tá para você. Eu fui lá no site para fazer as conjunções, esqueci o nome agora. Eita ferro, conjugação verbal. Conjugar o verbo, fugiu a conjugação. Fui conjugar o verbo lá, sempre coloco lá num sitezinho, aí conjugo o verbo, dou um print e coloco aqui para vocês, só para a gente ficar atento com relação a isso. Então veja que o futuro do presente se relacionou com o presente do indicativo, beleza? Então não teria problema nesse caso aí também. Lógico que é normalmente isso, pode ter algum caso que eu não consiga. Aí a gente vai analisar. Beleza, povo? Um abraço e até a próxima.